Fala, galera do Mundo na Bola. A Caixa Econômica Federal iniciou um processo de venda público de um dos seus terrenos na região ali do Porto Maravilha, próximo ao terreno do gasômetro. O Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha tem apenas 2 terrenos naquela região. Este terreno, que foi colocado à venda no mercado através de uma oferta pública, e o terreno do gasômetro. Nesse documento, divulgado pela Caixa Econômica Federal recentemente, há informações muito importantes, não apenas sobre o terreno que está sendo comercializado, que fica do outro lado da Francisco Bicalho, mas também traz informações importantes a respeito do gasômetro. Nesse vídeo de hoje, nós vamos trazer essas informações para você e mostrar algumas informações relevantes com relação ao processo de venda de um terreno de um fundo imobiliário, particularmente desse do Fundo Maravilha, e, sobretudo, o que está acontecendo neste processo e algumas sugestões e indicativos do que acontecerá nos próximos meses ou semanas com o terreno do gasômetro. Antes da gente soltar o vídeo propriamente dito, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. Essa é uma informação importante e você vai ver que nesse vídeo nós traremos informações absolutamente relevantes e fundamentais para que vocês entendam esse processo complicado, longo e complexo de venda de um terreno de um fundo imobiliário para o Flamengo nessa região do gasômetro. Vou soltar a nossa vinheta, você já deixou o like e a gente fala sobre isso na sequência. Bom, é o seguinte, como esse terreno não é um terreno público, é um terreno de um fundo de investimento, o fundo de investimento libera informações frequentes sobre o seu patrimônio, seus ativos, tá? Esse documento é o informe anual, é o último disponível, que é de dezembro de 2022, o de 23 deve estar saindo nas próximas semanas, fala a respeito das propriedades desse fundo de investimento, incluindo a questão do gasômetro e esse terreno da Praia Formosa, chama terreno da Praia Formosa. Fica ali do outro lado da Francisco Bicalho, como eu havia comentado. Algumas informações importantes. Neste documento, a empresa de auditoria, esse documento é produzido por uma empresa de auditoria, eles comentam que o fundo está numa situação de liquidez, seus ativos dificilmente são vendidos, são imóveis que estão literalmente encalhados, tá? E, neste documento, fala-se também na possibilidade de vender esses terrenos por um valor menor do que aqueles que eles foram comprados, tá? São essas duas partes aqui. Leia-se, né? A administração do fundo avaliou a existência de indicativos de redução de valor de realização desses ativos com base em laudos e avaliações imobiliárias elaborados por empresas especializadas, ou seja, é para vender por menos do que eles compraram. O indicativo a gente já comentou sobre isso no canal, é só para situá-los. Mais recentemente, nós vimos aqui o valor contábil do terreno do gasômetro e o valor contábil desse terreno chamado Pátio da Praia ou Praia Formosa. Tá? E nesse mesmo documento, que é um demonstrativo financeiro mensal, mais simplificado do que aquele que eu mostrei anteriormente, há um comentário que diz o seguinte: a Vinci Real Estate Gestora de Recursos, ou Vinci, contratada em 2021 pelo Fundo de Investimento para elaboração de Master Plan e prestação de assessorias financeiras, imobiliárias e de infraestrutura, com o objetivo de desenvolver o potencial de liquidez dos ativos do fundo imobiliário e otimizar a sua geração de valor para o cotista, segue buscando um plano de liquidez capaz de capturar as melhores e mais rentáveis soluções ao longo do desenvolvimento do Porto Maravilha. Diante da extensão da área sepacável para o bairro de São Cristóvão, está prevista a elaboração de um novo master plan com mapeamento de áreas e modelagem de precificação do CEPAX. O processo de contratação da nova empresa prestadora de serviços está em andamento. Bom, nesse documento recente, bem mais recente, algumas semanas atrás, confirma-se a situação de que o fundo está desenvolvendo um master plan para a região. E aí, mais recentemente, nas últimas semanas também, o fundo imobiliário veio ao mercado e divulgou, fez essa oferta de venda de uma de suas propriedades. O outro terreno, como falei, tem 2 terrenos, o do gasômetro e esse do outro lado do Francisco Bicalho, que foi colocado à venda. E há informações importantes com relação a esta venda. Esse é um documento público,
Fundo Imobiliário Porto Maravilha, processo de venda, Praia Formosa, lote 1, quadra 3, oferta pública de janeiro de 2024, o primeiro de 2024, não sei exatamente se é de janeiro. E aqui, nesse documento, tem algumas informações importantes. Em 21, foi elaborado um novo Master Plan para os imóveis do fundo e para a região. O novo Master Plan busca o melhor aproveitamento dos imóveis dos CEPACs, abordando premissas de urbanismo e arquitetura, desenvolvimento conectado, valorização e evidenciação de elementos relevantes da região, como mobilidade e etc. Bom, continuando, nessa segunda parte, leia-se o seguinte: há um faseamento e cronograma de desenvolvimento para a região, possibilitando a oferta pública para os interessados. Sendo assim, seguindo o planejamento do Master Plan, que contempla potenciais projetos para o terreno de sua propriedade, está sendo ofertado o terreno localizado no lote quadra 3, remanescente do antigo Praia Formosa, onde já estão sendo produzidos mais de 4.000 unidades atualmente, com vendas superiores a 80%. Bom, o documento continua. Esse aqui mostra o status da região, mapa de desenvolvimento residencial do Porto, tá? Mostra aqui em azul o Master Plan, mostra o terreno disponível e mostra a oferta de lançamentos realizados na região. Leia-se nesse documento, em 2024, mais de 4.000 unidades estão previstas para serem lançadas à região. Bom, esse processo de venda desse terreno tem passos diferentes. A primeira fase, o lançamento, dia 26 de março. 12 de abril, limite de recebimento de documentação, ou seja, daqui a alguns dias. Finalização da análise e lista das empresas habilitadas. Finalmente, tem a segunda parte, no dia 2 de maio, início e recebimento das propostas financeiras propriamente ditas. Limite de recebimento das propostas tem 10 dias e no dia 7 de junho, finalização das análises, é o período que a Caixa tem para analisar as propostas financeiras. Bom, a primeira fase é a habilitação da documentação. Eu vou fazer essa explicação do como é feito esse processo e depois vocês vão entender algumas coisas importantes. Primeira coisa, documento do proponente, quem é a empresa, função, estrutura societária, o que eles fazem no mercado, etc., apresentando a empresa. Isso na primeira fase. Lembrando, na primeira fase aqui, essa fase chamada lançamento e habilitação dos proponentes. Ou seja, você se credencia para participar dessa concorrência, tá? E segundo, os documentos do projeto a ser desenvolvido, informações básicas, tipo de produto a ser desenvolvido, prazo estimado para início e conclusão do empreendimento, principais características do projeto, seus diferenciais e o público-alvo, volume de CEPAC. CEPAC é aquela autorização para você construir mais do que a lei do zoneamento permite para aquela área, tá bom? Você compra esse CEPAC e você produz mais do que a lei originalmente diz. Ou seja, olha só a importância disso, galera. Numa oferta pública, ou seja, vai ter uma concorrência para a venda de um terreno, a Caixa quer saber o que vai ser feito no terreno. Isso remete vocês à discussão que houve no ano passado, quando o Flamengo foi fazer uma reunião com a Caixa e não tinha informação do que faria no terreno, ou como faria, eram informações iniciais, e a Caixa falou, não, eu quero saber o que você vai fazer. Notem que é um procedimento padrão da Caixa para a venda de suas propriedades, não suas propriedades, dos fundos que controlam as propriedades. Continuando, e aí ainda fica mais claro, tá? Documentação do projeto a ser desenvolvido, informações básicas, tipo de produto a ser desenvolvido, prazo, início e conclusão do empreendimento, faseamento, principais características do projeto, seus diferenciais e público-alvo, volume de CEPACs estimados, eu já li sobre isso. Projetos residenciais, olha o que eles querem saber. O valor geral de venda, quanto de dinheiro vai arrecadar, área privativa total e número de unidades residenciais e lojas, porcentagem do VGV destinado à aquisição do terreno e CEPACs necessários. Eles querem saber, portanto, qual é o impacto do valor do terreno no valor geral de venda, ou seja, numa conta de padaria, as incorporadoras, quando estão comprando terrenos, elas estimam quantos por cento aquele terreno é do valor total do negócio. A Caixa quer saber isso numa oferta pública. Isso faz você entender por que a Caixa também queria saber informações do projeto lá atrás. Projetos não residenciais, hotéis, enfim, pede esse monte de informação. Bom, continuando. Esse documento traz informações sobre o terreno, mostra aqui todos os lançamentos, mostra informações do terreno, onde é o terreno, detalhes do terreno, mas sobretudo, tá? Quando nós olhamos aqui o mapa, o Master Plan, o que é o Master Plan? Master Plan
é o planejamento geral dessa região, considerando os terrenos que a Caixa tem e o que eles vão fazer com o terreno. Há uma informação muito importante, que é a seguinte: quando nós olhamos o terreno do gasômetro, você nota que o terreno do gasômetro está dividido em 3. E essa é uma sugestão muito forte que o Master Plan, elaborado pela Vinci Partners, aquela que a gente comenta no começo desse vídeo, sugere, para aumentar a liquidez do terreno, que esse terreno seja desmembrado, ou seja, dividido em partes e seja vendido em partes para incorporadoras. Isso sugere, primeiro, que existe a possibilidade de venda para incorporadoras e que o Master Plan, se nós olharmos o Master Plan propriamente dito, você vai notar que há, sim, uma sugestão de venda desses imóveis para residenciais. Tudo aqui sugere, esse documento inteiro sugere que trata-se de uma venda dirigida ao mercado residencial. Isso faz com que a venda desse terreno seja mais complicada para o Flamengo? Não necessariamente, mas isso sugere que o Flamengo precisa trabalhar mais rápido para conseguir adquirir esse terreno. Há sugestões fortes de que esse terreno vai ao mercado logo. E tem um detalhe: no ano passado nós trouxemos uma informação importante. Lá na metade do ano nós fomos ao mercado, consultamos as incorporadoras e as incorporadoras disseram que não tinham interesse no terreno do gasômetro. Uma das razões era que o terreno era muito grande e dificultaria a questão do faseamento. Você tem que comprar o terreno e fasear, vender por fases. Isso é ruim para a incorporadora, porque a incorporadora coloca muito dinheiro à frente para comprar o terreno e fica com o capital empacado. Se de fato, como sugere essas imagens do Master Plan, o fundo de investimento imobiliário desmembrar o terreno, fica impossível, se o Flamengo perder um desses terrenos, fica impossível construir o seu estádio, obviamente, e além disso, o terreno passa a ser muito, mas muito mais atrativo ao mercado residencial. Então, há sugestões fortes nesse documento de que a Caixa, o fundo de investimento imobiliário, pode desmembrar esse terreno para facilitar a venda e isso dificultaria muito a compra do terreno pelo Flamengo. Todas as sugestões, todas as evidências sugerem que o Flamengo deve acelerar o processo. Se tiver interesse de comprar esse terreno, o Flamengo deve acelerar esse processo de aquisição. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, antes de você sair, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. Um abraço.